Olá pessoal, bom dia. Desculpa, boa noite. Estão todos conseguindo me ouvir direitinho? Eu sou Ticiane Santana, sou enfermeira da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o projeto Preciso Viver 2021, né? Que está com o lema o tratamento não pode parar, principalmente nesse tempo de pandemia. Quem está online pode me dizer se está me ouvindo bem, pode acenar, pode dar um tchauzinho. Peço desculpas pelo atraso, a gente teve uns problemas técnicos, né, para acessar aqui o Instagram, mas agora está dando certo. E para a gente falar um pouquinho do tratamento não pode parar, que é o tema da Preciso Viver 2021, a gente fala de algumas coisas. Por exemplo, na pandemia, a gente teve queda de 77% dos diagnósticos de câncer, né? A gente tem também dados de que 52% atrasaram o tratamento, 77% deixaram de fazer tratamentos, né? E aí, por isso, o tema desse ano, da gente não poder parar. O câncer não espera, como a gente sabe, né? E para a gente conversar sobre o Preciso Viver desse ano, eu vou convidar o Dr. André Sobral para participar com a gente. Vou chamar ele aqui um instantinho, tá? Vou compartilhar aqui com ele. E a partir desse momento, quando ele entrar, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos esperar o doutor André aqui aceitar a nossa chamada. E se vocês tiverem dúvidas, gente, pode conversar. Oi, doutor, boa noite. Olá, boa noite, Tudo tudo bem? bem, Tiziana? Peço desculpas pelo atraso, tive um probleminha aqui com a senha para acessar, mas já que estamos juntos, vamos conversar um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa situação do câncer aqui no Piauí nesse tempo de pandemia, né? Uma boa tarde, em primeiro lugar, Tiziana, prazer lhe conhecer. Prazer. Eu queria Obrigada. inicialmente agradecer, né, ao convite da Rede Feminina de Combate ao Câncer. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês fazem um trabalho fantástico, né, em prol da nossa sociedade, em defesa dos pacientes com câncer, principalmente aqueles que mais necessitam. É uma instituição com voluntários, né, que fazem isso porque gostam, porque querem ajudar. E eu me sinto muito lisonjeado em ser convidado para esse evento, né, para essa conversa. E no que for possível, né, tentar contribuir para que a gente possa trazer um pouquinho mais de informação às pessoas, Exato. né, às pessoas que nos Muito bom. escutam, a audiência da Rede Feminina, e tentar fazer um pouquinho melhor, um pouquinho mais pela nossa população, pelo nosso povo. E a gente sabe que já é tão difícil, né, no dia a dia, ainda mais agora, com mais esse detalhe que é a pandemia do Covid. Então, realmente tem um impacto muito grande, né? Então, assim, para responder a tua pergunta, acho que a gente precisa contextualizar um pouco, né, e dizer que Sim, é importante a gente entender que o câncer é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo hoje, né? Para a gente ter uma ideia, são aproximadamente 19 a quase 20 milhões de casos de câncer no mundo e mais ou menos 9 milhões de óbitos por câncer, né? No Brasil, a gente tem aí mais ou menos 640, 650 mil casos novos de câncer no Brasil, né, por ano, né, do ano 2020 e 2021. E nós sabemos que o tratamento do câncer, o acompanhamento, o diagnóstico, é um processo bem complexo, né, que exige uma equipe multidisciplinar, que exige um bom funcionamento dos serviços de saúde. E já é difícil, né, a gente já sabe que dentro do nosso meio, especialmente no SUS, já tem uma certa dificuldade de acesso à saúde de forma geral, e veio aí, de um ano para cá, um fator a mais, que é o Covid, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre qual foi o impacto, né, do Covid sobre toda essa evolução e sobre a vida do paciente com câncer em nosso meio. sim. E a situação do câncer no Piauí, doutor, o senhor falou aqui da questão do SUS, né? O senhor trabalha muito com o paciente SUS. A gente viu que no Brasil tudo parou, né? No nosso estado não foi diferente. E os serviços de saúde, eles ficaram mais para a questão do Covid e as outras patologias foram meio que, não vou dizer esquecidas, né? Mas deixaram de funcionar, muita coisa deixou. E aí eu vi também o movimento de alguns médicos no Instagram, batendo nessa questão da oncologia, que era importante, que não devia parar.
qual a sua visão? O que foi que o senhor percebeu, até nos seus atendimentos mesmo, que como ficou aqui no Piauí essa questão da oncologia, do tratamento, da situação do tratamento de câncer no nosso estado? Então, a Covid foi um fator muito importante, né? Assim, na verdade, é a maior pandemia que a nossa geração toda já passou, né? Então, tem, claro, o efeito negativo da Covid sobre as vidas que já foram perdidas no Brasil. Mais de 350 mil pessoas já, infelizmente, faleceram com Covid. No entanto, não fica por aí, né? O problema da Covid não é só das pessoas que tiveram Covid, dos familiares que perderam, né, seus entes queridos. Infelizmente, a Covid ela veio para desbalancear ou desregular todo o sistema de saúde, né? Então, isso é um fator muito importante. O que a gente observa é que, ao longo do ano de 2020, houve sim um desbalanço muito grande do SUS por vários motivos, né? Então, a gente tem desde aqueles pacientes que deixaram de fazer exames de rotina, exames de segmento. A gente pode falar um pouquinho disso ao longo da conversa, mas sabemos Sim. que os exames de rotina, a prevenção primária e secundária são extremamente importantes. A gente fala sempre, né, bate muito na tecla da detecção precoce do câncer. Precoce. Então, Isso. diagnosticar o câncer no início, a partir de exames específicos, naquelas pessoas que são assintomáticas, é essencial para que a gente possa melhorar os números, fazer diagnóstico precoce, tratar de uma forma mais eficaz. E esse foi um dos pontos que teve um prejuízo muito grande. Como você mesmo falou agora há pouco, nos primeiros meses, especialmente do ano 2020, nós tivemos uma redução muito grande dos principais exames que são realizados como rotina, como, por exemplo, mamografia, Papa Nicolau, colonoscopia. Alguns desses exames tiveram reduções acima de 70%, 80%, né? Então, existe um estudo que ele mostrou que só no ano passado, entre março e maio do ano passado, no Brasil, deixou-se de diagnosticar mais ou menos 50 mil casos de câncer, dos Muita principais gente, tipos: né? câncer de mama, colo uterino, próstata, pulmão e cólon, intestino. Então, muita gente deixou de ser diagnosticada. Claro, a doença ela não vai parar, né? O fato da gente não diagnosticar precocemente não vai fazer o câncer parar de desenvolver. Então, em algum momento no futuro, essa doença vai se manifestar de uma forma um pouco mais agressiva, em um estadiamento um pouco mais avançado, que vai dificultar muito o tratamento. Além disso, Então, Tiziana, só um instante, doutor. Então, a gente ainda vai ver esse impacto muito tempo ainda depois, né? A gente na está verdade, apenas começando, né, a perceber. isso. A gente falava muito no ano passado que a gente veria muito esse impacto esse ano. E a gente já começou a Sim, ver já no começou. dia a dia um diagnóstico em fases mais avançadas, né? Já chega paciente para Sim, nós em fases mais avançadas da doença. Isso leva a uma questão de um tratamento um pouco mais agressivo, um tratamento mais caro muitas vezes, né? A gente sabe, por exemplo, um diagnóstico na fase precoce, em que muitas vezes você vai precisar de uma simples cirurgia, de um tratamento mais restrito. Quando eu tenho um paciente com uma doença mais avançada, eu vou ter que abrir mão de tratamentos mais complexos, como cirurgias mais avançadas, radioterapia, quimioterapia, terapias biológicas, ou seja, o custo do tratamento é muito maior. Então a gente já percebe sim. isso na nossa prática. E além desse diagnóstico, né, que houve um prejuízo no diagnóstico, muitos pacientes também, já com diagnóstico de câncer, em tratamento, deixaram o seu tratamento, muitas vezes por medo, né, muitas vezes por causa da questão do isolamento, que é absolutamente importante, né, no nosso meio, Sim, muito importante que o isolamento continue, e foi muito importante, mas a gente fala, né, para a saúde não tem quarentena, né, existem inclusive campanhas verdade. nacionais em que a gente pesando aí o risco-benefício, né, é importante que não se deixe de cuidar da sua saúde, né, com toda a segurança possível, né, com todos os cuidados, né, com todos os protocolos que foram sendo desenvolvidos ao longo desse ano, né, protocolos de segurança para que a gente possa, ao mesmo tempo, não deixar de tratar as doenças mais importantes e, de certa forma, se proteger do Covid, que é muito importante. Certo. A gente está falando o senhor falou dos diagnósticos, né, que as pessoas demoraram para procurar. Então, teve atraso no tratamento, os diagnósticos que vão ser cada vez mais complexos, né, de pacientes já um pouco mais avançados, com tratamentos que
demanda um pouco mais de custo e também de sofrimento do paciente. E aí a gente fala também de demanda reprimida, né, doutor? Desse povo que passou esse tempo todo sem fazer exame de rotina, ou que já tinha um diagnóstico inicial, mas que não foi levado adiante. E o senhor tem visto isso na sua prática Sim, atualmente? sim. Nós já tínhamos uma dificuldade, né? Na verdade, principalmente no sistema público, né? O dia a Sim, dia é que, é claro, não, a dificuldade de realização de exames de forma geral, principalmente exames mais complexos, como tomografia, biópsias, né? sim, Já havia uma dificuldade no diagnóstico, né? A gente tem a lei dos 60 dias, né? Que é uma lei em que o paciente, desde o diagnóstico, ele não pode demorar mais de 60 dias para iniciar o tratamento. Mas, infelizmente, essa lei ela não inclui o cumprir. tempo que o paciente leva desde os primeiros sintomas até conseguir o diagnóstico, né? Que é Sim, exatamente em relação verdade. dos exames complementares, biópsias. Então, já tínhamos uma dificuldade importante em relação a isso. E, sem dúvida nenhuma, nos últimos meses, essa dificuldade aumentou. Por uma demanda reprimida, né? Eu acredito que essa demanda reprimida ainda não procurou de forma efetiva o serviço de saúde, porque, na verdade, a pandemia ainda não deu trégua, não nos deu trégua. Estamos ainda numa Sim. fase muito complicada da E pandemia. muita coisa ainda não voltou, inclusive no serviço público, né? Que a gente fala muito do público, mas o privado também, muita coisa não voltou ainda. Ou está voltando Exatamente. restrito, com menos pessoas, então muita gente está de fora. Não só no público, é bem mais forte essa questão, porque já tinha essa demanda, né? Que aumentou ainda mais. Exatamente, aumentou ainda mais, né? É uma demanda grande. E quando a gente, assim, na verdade, os serviços de oncologia, principalmente do tratamento oncológico, eles não pararam ao longo da pandemia, né? Mas é Sim. importante dizer que o tratamento do câncer ele não é feito só, todo o cuidado ao paciente com câncer não é Sim. só do oncologista, né? Na verdade, nós fazemos Uhum. parte de uma equipe Multiprofissional, né? multiprofissional, de um sistema que deva funcionar plenamente. Então, desde exames laboratoriais, exames de imagem, desde equipe multiprofissional, outras especialidades médicas que são necessárias Uhum. para o acompanhamento, como cirurgiões, radioterapeutas, outras áreas como nutricionista, psicólogo, Os fisioterapeuta, hospitais, educador as físico, cirurgias, né? Que ficou cirurgias. parado. Então, assim, a gente tem, Sim. tem um fator, Tiziane, que é importante, que é a questão da alocação de recursos, né? Na verdade, o fator Covid, ele veio para, além desse desbalanço social, ele veio também para, no sentido de que boa parte dos recursos já escassos na saúde foram direcionados para o Covid, né? Então, mesmo que tenha aumentado o número de UTIs, serviços de acompanhamento, de internamento de pacientes com Covid, boa parte desses recursos foram direcionados. Então, a gente falou muito em falta de vaga de UTI, né, ao longo do ano de 2020 e ainda hoje a gente tem esse problema importantíssimo no nosso meio. E a Sim. gente sabe que muitas vezes a UTI ela é necessária para procedimentos cirúrgicos, para o tratamento do paciente com câncer. Então, sem dúvida, o fator Covid ele teve um impacto muito grande no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento. E, infelizmente, a gente vai observar, já tem observado e vai observar ainda ao longo desse ano e talvez até do próximo, um aumento, infelizmente, da mortalidade por câncer, né? Então, as pessoas vão ter um diagnóstico mais tardio, né, um tratamento um pouco mais difícil. Infelizmente, isso vai levar a um aumento da mortalidade, coisa que a gente não gostaria que acontecesse, né? E temos que fazer o possível para mitigar isso, para evitar que isso aconteça. Para isso, a importância, né, de instituições como a Rede Feminina, de informação, de conscientização, para que a gente consiga, mesmo com a presença do Covid, mesmo com todos os cuidados que são necessários, para que a gente consiga manter o suporte, os cuidados às pessoas que precisam, né? O Covid ele não eliminou as outras doenças, elas vão continuar acontecendo, não só o câncer, como doenças cardiovasculares, doenças Sim. endócrinas, doenças reumatológicas, doenças infecciosas outras, ou seja, é muito importante que essa conscientização de que, pelo menos para a saúde, não deva ter uma quarentena no sentido de prejudicar a realização de exames, o acompanhamento dos Exatamente. tratamentos, para que a gente possa, pelo menos, mitigar esse prejuízo que já é enorme para a nossa população. Doutor, eu vejo também que
a gente conseguiu, enquanto cidadão, né, independente de ser médico ou ser voluntário da Rede Feminina, um cidadão comum, a gente começou a abrir o olho, a perceber o tanto que o nosso SUS é importante, né? E a fragilidade que a gente tem no nosso sistema. Ele é um sistema, quem não conhece a legislação, né, quem conhece, é um sistema bem construído, com base legal boa, mas que tem pouco investimento, né? A gente sabe que o investimento é pouco. Tem muita tecnologia disponível hoje que, infelizmente, para o SUS não é ainda, não chegou ainda, né? Mesmo coisas que não são recentes, mas ainda não chegou. E as pessoas começaram a perceber o tanto que é importante o SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde, ele é modelo no mundo. E muita gente nem achava, porque todo mundo acha que ter dinheiro e ter o plano de saúde é que é o legal, né? E aí a gente chegou numa situação em que tanto faz ter dinheiro como não, você vai ser atendido pelo SUS, a vacina é pelo SUS. Então, foi um momento para a gente perceber isso também. E falando de que não é. Sempre a gente tem que achar um lado bom das coisas, né? De que o Covid alertou as pessoas para a saúde, a importância de se cuidar, de fazer atividade física, de se alimentar bem, de ter a imunidade boa. Né? A gente viu aí lives de professores de educação física, de médicos falando, aqui como a nossa, discutindo a questão do Covid e do câncer. Né? Então, tem essa parte boa também da conscientização das pessoas, de perceber que é importante lutar pelo SUS também, e que é importante a gente se cuidar e não esperar as doenças aparecerem para a gente poder procurar o serviço, né? Você falou muito bem, Tiziane. Então, assim, essa mensagem, ela é muito clara, né? Realmente o SUS, com todas as dificuldades, com todos os problemas, é um sistema de saúde universal, extremamente capilarizado, ou seja, ele consegue chegar em uma boa parte da população, na verdade. Nós somos um país continental, né? De dimensões continentais, com heterogeneidade, com diversidade muito grande. Se não fosse um sistema nessa magnitude, com certeza teremos passado muito maiores dificuldades em relação a um momento tão grave como a pandemia, né? Ou seja, com todas as dificuldades, o SUS ele conseguiu e tem conseguido fazer o melhor possível pela população, de acordo com os recursos humanos e materiais que possui. Né? E como você falou muito bem, falou a vacinação pelo SUS, a gente o Brasil tem o melhor sistema de vacinação do mundo público, né? Em termos de estrutura física, em termos de organização. Então, na verdade, isso foi de extrema importância para que a gente consiga capilarizar e permitir que a vacinação ela progrida de forma o mais rápida possível. Não dá para comparar o Brasil com um país pequeno, né? Ou países europeus, por exemplo, que tem realmente uma vacinação mais avançada, mas são países pequenos que têm uma facilidade muito maior. Você imagina um país do tamanho do Brasil, com a diversidade geográfica, cultural, econômica, e mesmo assim, com todas as dificuldades, tem se mostrado razoavelmente eficaz nesse combate. Né? E uma coisa que você falou muito importante, né? Num momento como esse, num país tão desigual como o nosso, né? A gente sabe que que o Brasil é um país que tem dificuldades grandes no sentido da desigualdade social, econômica, cultural. Mas num país como esse, em um momento como que vivemos agora desde o ano passado, todo mundo sofreu, né? Então não adianta, como você falou, não adianta eu ter dinheiro, ter convênio, porque faltou vaga em todo lugar. Faltou vaga nos hospitais públicos, faltou vaga nos hospitais privados. Muita gente não teve acesso mesmo ao serviço de saúde, mesmo tendo dinheiro para pagar. Então, isso, sem dúvida, a gente deve levar isso e lidar isso como um aprendizado. Todo momento de dificuldade, toda crise, devemos sair, nós vamos sair dessa crise, se Deus quiser, com certeza. Fortalecidos, né? Fortalecidos e com aprendizado, né? Aprendizado de que devemos nos tratar a população brasileira de forma mais igualitária, né? Temos que ajudar mais as pessoas, coisa que a Rede Feminina já faz com primozia, né? E sem dúvida nenhuma, uma crise como essa, ela deve vir com um ensinamento para que a gente possa sair dela melhores pessoas, melhores humanos, melhores seres humanos, né? Amém. Tomara que se cumpra, né? E as Com pessoas, às vezes, certeza. quando tá doendo, chora, mas depois que passa a dor, esquece. Vamos ver se a gente aprendeu a lição, né? É Doutor, a verdade. gente falou aqui de vacinação rapidinho.
Eu queria saber se o senhor tem alguma informação a respeito. Eu vi hoje, né, no portal local, que os renais crônicos já começaram a entrar na lista de vacinação do Covid. Se o senhor tem alguma informação a esse respeito, se tem alguma previsão, alguma coisa assim. A questão da vacinação contra o Covid, então, assim, para contextualizar aqui, acho que muita gente pergunta, né, e eu acho que vale a Sim, pena, né, eu utilizar esse canal aqui como uma forma importante de divulgação. No Brasil, nós temos duas vacinas, todo mundo sabe, né, uma vacina que é de vírus morto, o vírus inativado, que é o Coronavac, e tem a vacina de Oxford, que é uma vacina de vetor viral, não replicante. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso? São vacinas seguras para o paciente, para a pessoa que tem câncer. São vacinas que não aumentam e não vão levar ao risco do desenvolvimento de uma infecção por Covid. Né? Então, assim, na certo. verdade, o paciente com câncer ele deve ser vacinado, né? É seguro, e nós sabemos que a vacinação, pelos estudos preliminares, ela tem um impacto muito grande e importante em relação à prevenção de formas graves da Covid, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa ter, às vezes, uma gripe, uma mialgia, uma febre, não é bom, mas o que a gente quer prevenir mesmo são as formas graves, são as formas em que há pneumonia, em que necessita de internação, muitas vezes internação inclusive em UTI. Então, o que a gente quer realmente é diminuir essas formas e a vacina ela tem se mostrado eficaz, as pessoas devem se vacinar, e muita gente pergunta, né, se deve vacinar ou não. Na verdade, o paciente oncológico, ou a pessoa com câncer, ela pode ser dividida em alguns grupos, ou seja, nem todo mundo que tem câncer tem um risco elevado, né? Então, tem aquelas Certo. pessoas que têm uma doença que já operou, que está fazendo algum tratamento que não baixa a imunidade. Essas pessoas elas não têm um risco maior pela infecção do Covid, de complicações, né? Mas aquelas pessoas aqueles pacientes que têm doenças hematológicas, como linfomas, leucemias, que estão fazendo quimioterapia, que pessoas com tumor de pulmão, que, ou seja, você já está afetando um órgão que é o foco da Covid, ou aquelas pessoas com doenças mais avançadas, que já estão mais debilitadas, essas pessoas elas têm um risco maior de complicações. Então, Sim. a gente defende, de forma técnica, que essas pessoas elas tenham sim uma prioridade na vacinação. Porque são pessoas que, da mesma forma como os idosos, elas têm um risco maior de complicações. Né? Por enquanto, no meu conhecimento, a vacinação, ela, do ponto de vista nacional, ela vai seguir a programação Cronograma, né? inicial de até 60 anos de idade, os idosos até 60 anos. Uhum. E tem também o caráter profissional, né? Que são os dois critérios que foram Sim. estabelecidos até agora. Então, começou com profissionais de saúde, né? Principalmente aquelas pessoas que estão Uhum. lidando Na linha de frente. diretamente na linha de frente com o Covid, o que é justo, né? A gente não pode Sim. não considerar isso como justo. E outros Uhum. profissionais agora vão ser inclusos, né? Mas eu acredito que a partir em que a gente passar da fase dos 60 anos, há uma força muito grande para que o paciente oncológico tenha prioridade na vacinação e a gente acredita que isso vai acontecer. Doutor, achei que o senhor falou muito bem sobre essa questão da. A gente tem muita dúvida, né? Acha que a pessoa vai vacinar, vai desenvolver a doença, que a pessoa, por ter o sistema imunológico um pouco mais comprometido por causa do câncer, não vai poder tomar, mas como o senhor explicou bem, né? Tem casos e casos, né? Então, cada paciente tem que ser avaliado caso a caso, falando nesse ponto, né? Pelo seu oncologista assistente, para o médico esclarecer, ou ele espera um pouco mais, ou ele já dá para vacinar, vai depender da opinião do médico, né? Da consulta com o médico nesse momento, não é isso? Muito importante o que você falou, né? Então é importante que você procure o seu médico, converse com o seu médico, pergunte Uhum. sobre a segurança da vacinação, a necessidade de vacinação o mais rápido possível. A gente sabe que tem algumas doenças, como por exemplo, como eu falei, as doenças hematológicas, né? As leucemias, os linfomas e aquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia, que muita gente pergunta também, né? Ah, mas eu estou fazendo quimioterapia, será se a vacina vai Sim. pegar, vai fazer efeito? Né? Uhum. Então, é muito importante que se saiba qual tipo de quimioterapia que está sendo feito, se é uma quimioterapia que baixa a imunidade ou não, para que seja decidido junto com o médico o melhor momento da vacinação. Né? O INCA Sim. lançou um documento sobre recomendação da vacinação. Então, ele recomenda que em quem pacientes que estão fazendo quimioterapia ou que vão iniciar a quimioterapia, que devam ser vacinados antes. Se já Sim. iniciou quimioterapia,
que essa vacina seja feita de preferência com um intervalo em torno de 14, 15 dias desde a última aplicação ou antes da próxima aplicação, né? Para que haja uma diferença de ter pelo menos um tempo maior entre a vacina e a aplicação da quimioterapia, para que não haja um prejuízo na produção de anticorpos, né? Na imunidade que é necessária para gerar imunidade contra o Covid. Né? Mas, de forma geral, o que a gente pode dizer é que é seguro, as pessoas devem se vacinar, as pessoas que não têm alguma contraindicação específica, claro, devem se vacinar e aquelas que estão em tratamento, que conversem com o seu médico para determinar qual o melhor momento da vacina. A vacina protege, sim, principalmente contra as formas mais graves, é efetiva para todos os pacientes e nós devemos nos vacinar com certeza. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida de que a vacina é a melhor forma, é o melhor meio que a gente tem de poder sair o mais rápido possível desse momento de pandemia, né? Principalmente a vacinação em massa. Então, eu acho que o poder público está engajado nisso, as instituições como a Rede Feminina e outras instituições que são de extrema importância para o nosso país estão engajados em cobrar do serviço público, dos gestores, a vacinação o mais rápido possível, da maior quantidade de gente possível, e dessa forma a gente vai conseguir, sem dúvida, voltar à nossa vida normal. Doutor, eu queria que a gente está pertinho de finalizar, que o senhor desse algumas orientações para os pacientes oncológicos nesse tempo de pandemia. A gente já falou de algumas coisas, né, de vacinação, de avaliar com o seu médico o melhor momento para tomar a vacina. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre algumas orientações e também desse algumas dicas de como diferenciar alguns sintomas que acontecem durante, por exemplo, um tratamento, né, uma quimioterapia, uma radioterapia, diferenciar de alguns sintomas que o pessoal às vezes confunde com a COVID. Então, essas orientações e alguns sintomas para tirar, assim, algumas dúvidas rápidas. Tiziana, na verdade, o COVID ele é uma infecção viral, né? E apresenta sintomas muito inespecíficos, principalmente no início, né? Então, são sintomas como febre, dor no corpo, dor de garganta, alguns sintomas um pouco mais particulares, né? Como a questão da perda do olfato e do sabor. Mas são sintomas muito inespecíficos. A gente sabe que pessoas fazendo tratamento de quimioterapia, elas podem ter sintomas colaterais da quimioterapia e muitas vezes são parecidos, né? Como febre, aquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia que baixa a imunidade, dores no corpo, dor de garganta pode aparecer caso tenha uma infecção. Então, assim, realmente é muito difícil do ponto de vista clínico diferenciar, né, os sintomas do COVID, dos sintomas colaterais de um tratamento oncológico. Por isso é muito importante que haja uma proximidade muito grande durante um tratamento com o seu médico, com sua equipe de saúde, né, para que essa avaliação ela seja feita de forma o mais precoce possível, né? Então, uma das orientações que acho que mudou em relação ao COVID é que as pessoas que têm sintomas de COVID não devem ficar em casa esperando ter falta de ar. Eu acho que tem que procurar sim o serviço de saúde, tem que procurar seu médico, ter uma avaliação precoce, acompanhar. É importante dizer que a grande maioria, acima de 80%, 90% dos casos, vão evoluir bem. Então, a COVID é uma infecção que ela não tem uma grande letalidade. A maioria dos casos vai evoluir bem. Na verdade, existem várias outras infecções virais que são mais graves do que a COVID. A questão da COVID é porque ela tem uma taxa de infectividade muito alta. Então, muita gente pega a COVID. Na verdade, uma parcela muito grande de pessoas pega a COVID e, portanto, aquela parcela pequena de pessoas que vão ter uma complicação, do ponto de vista absoluto, vai ser muita gente, né? Então, na verdade, essa é a grande característica da COVID. Mas o que a gente recomenda hoje é que as pessoas procurem seu médico, façam acompanhamento, mesmo no início dos sintomas. Na grande maioria dos casos, não vai precisar tomar medicação nenhuma, não vai precisar fazer internação ou realizar exames complementares. Mas quem vai dizer isso, quem vai fazer essa avaliação é sua equipe médica, sua equipe de saúde, né, ao longo dos dias de sintomas. Em relação aos cuidados, Tiziana, a gente tem no serviço de saúde, principalmente aqueles que tratam pacientes oncológicos,
a gente tem seguido desde o ano passado, desde o início da pandemia, fluxos de segurança, né, que são protocolos internacionais que foram publicados, bem estabelecidos, seguidos no mundo inteiro, em que a gente tenta, de forma o mais efetiva possível, proteger o paciente que precisa sair de casa, que precisa vir ao serviço de saúde para realizar um exame, para fazer seu tratamento, tomar sua quimioterapia ou outro tratamento qualquer. Então, são fluxos em que são feitos pré-consultas para evitar o contato com outras pessoas que tenham sintomas, né, respiratórios. A gente sempre faz uma pré-consulta para que pessoas com sintomas não venham à clínica, não tenham contato com pacientes assintomáticos. Fluxos dentro dos hospitais. Então, o que se chama nos grandes hospitais, criar os fluxos que eles chamam livre de Covid, né? São procedimentos em que, dentro de um hospital que trata Covid, existem entradas, corredores, alas completamente separadas, né? Isso a gente vê em hospitais públicos, em hospitais privados, né? De forma muito bem feita pelos gestores e com o intuito exatamente de evitar a contaminação cruzada. Evitar que aquelas pessoas que não têm Covid, não têm sintomas, mas precisam procurar o serviço de saúde, precisam ir ao hospital, precisam fazer seu tratamento, precisam fazer sua cirurgia, precisam fazer sua quimioterapia. E essas pessoas precisam ir ao hospital, mas não podem ter um contato com o Covid porque tem um risco maior de complicações, né? Então, é importante que as pessoas saberem que isso é feito de forma rotineira, né? Claro, não dá para dizer que evita totalmente qualquer contaminação, mas a gente consegue, com razoável segurança, continuar o tratamento dos pacientes que precisam, continuar os exames complementares, continuar as cirurgias da melhor forma que for possível e dessa forma a gente tentar diminuir o máximo possível os problemas que a falta do diagnóstico, que o atraso no tratamento tem causado aos pacientes com câncer, que, como eu falei, um aumento da mortalidade que a gente não desejaria que acontecesse e que a gente com certeza vai conseguir, ao longo dos próximos anos, reduzir esse impacto, né? E eu queria dizer que é importante, Tiziana, todos os cuidados de isolamento social, uso de máscaras, limpeza das mãos, álcool gel, água e sabão. Isso não mudou, né? Essa recomendação ela continua. Sim. Né? A gente vai continuar precisando desses cuidados, mesmo até após a vacina. Mesmo para quem tomou a vacina, já ia dizer isso. Mesmo após a vacinação ela foi muito importante, ela vai diminuir os casos graves, mas a gente ainda tem uma parcela pequena da população vacinada e a vacina ela não previne totalmente a infecção, como eu falei, ela previne os casos graves. Então, é muito importante que essas medidas continuem. As medidas de isolamento social, né, de acordo com as recomendações do poder público, dos gestores, deve continuar acontecendo. Evitar aglomerações é muito importante. Às vezes a gente aglomera, faz uma festa e acha que não vai acontecer. E assim, na verdade, o que a gente tem hoje em dia é um impacto muito grande. Não esperaríamos, por exemplo, que tivéssemos uma segunda onda tão impactante como está tendo agora. A gente esperava que isso não fosse acontecer. Tem vários fatores para isso, né, Tiziana? A gente sabe que um deles é um pouco de relaxamento das medidas que foram tomadas ano passado. Tem a questão das variantes, que sem dúvida é um vírus que vai mudando com o tempo, como qualquer outro vírus. E isso vai levando a uma mudança no perfil de infectividade. Sabemos que não dá para garantir que não haja uma reinfecção também, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Existem vários relatos de reinfecção, especialmente agora com as novas cepas, né, as variantes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que as medidas restritivas de segurança não devem relaxar. Mas não devemos ter medo de manter nosso tratamento, de manter nossos exames de rotina, de manter a visita aos profissionais de saúde, porque não é só o Covid, né? Não podemos evitar o Covid e, com isso, permitir que outras doenças apareçam de forma até mais grave, como, por exemplo, o câncer. Então, eu acho que a mensagem maior que a gente deixa aqui é essa, que as pessoas devem, sim, continuar seus tratamentos com toda a segurança possível,
sabendo que os hospitais, as clínicas têm, sem dúvida nenhuma, fluxos específicos, com muita seriedade, né, na tentativa de mitigar esses efeitos negativos do Covid, de diminuir a contaminação cruzada. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência para que, ao mesmo tempo que a gente consiga combater o Covid com a vacinação, com o isolamento, com as medidas de segurança, que a gente consiga continuar o tratamento das outras doenças, que é absolutamente importante para a nossa sociedade. É como diz o lema, né, da campanha da Preciso Viver desse ano, que é o tratamento não pode parar, a gente não pode deixar que isso aconteça. É pressionar o poder público, é fazer a nossa parte, é fazer o que a Rede Feminina está fazendo aqui com a gente, né, conversando sobre o assunto, esclarecendo, tirando dúvidas. Essa parte da vacina, vi muita gente comentando aqui que tinha dúvida, que ficou feliz de saber, que tirou a dúvida, né, e aí a ideia é que essa informação replique para outras pessoas. E a gente agradece quem está online aqui, quem está ao vivo, quem está comentando, perguntando, mas pede que essa informação não fique só aqui, né? Eu vi alguns alunos aqui seus comentando. Então, que essa informação não fique aqui, né? Que ela seja levada, essa live vai ficar gravada no Instagram aqui da rede. Vocês mandem o link aí para as pessoas, comentem, compartilhem nos grupos, né? Que hoje em dia a gente vê muita informação falsa, compartilhamento de informação falsa. Vamos compartilhar informação real, segura, né, com um profissional da área, que fala sobre o assunto assim de forma brilhante, né? E como a gente está perto de terminar, doutor, eu gostaria de agradecer que o senhor aceitou o nosso convite, pedir desculpa mais uma vez pelo atraso, que foi assim uma questão de senha, que estava uma letra errada, não estava dando certo, mas deu certo. E eu queria que o senhor desse as suas considerações finais, né? Primeiro, agradecer ao senhor pelo convite, agradecer a todo mundo que esteve online com a gente, comentou, e compartilhou a informação como eu pedi, e que o senhor fizesse as suas considerações finais para a gente se despedir do pessoal. Então, eu queria agradecer, né, Tiziane, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui, agradecer a todas as pessoas aí que participaram, né, um abraço ali para minha mãe, que falou alguma coisa ali, está participando aqui com a gente também, minha tia também, minha tia Tereza, e para todo mundo, né, em nome delas, e dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui com você e com toda a rede feminina. Eu estou na área de oncologia há muito tempo, né? E trabalho com o SUS, como você falou no início. A gente sabe das dificuldades que sempre tivemos e sabemos que isso foi muito difícil ao longo desse ano, né? Com tudo isso que a gente comentou, né? Eu queria parabenizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no nome da Carmen, da Joelma, que me fez o convite, dizer que vocês fazem um trabalho magnífico em ajuda às pessoas que precisam, né, aos nossos pacientes do SUS especialmente. Todo o trabalho que vocês fazem de dedicação, de auxílio, de moradia, de medicamentos, ou seja, não tem nem como listar tudo que vocês fazem aqui para os nossos pacientes, para a nossa população, né? E agora, com toda essa possibilidade de rede social, de mundo virtual, a gente tem como levar isso, pelo menos a informação, a um número maior de pessoas. E esse é um dos objetivos da Rede Feminina, sem dúvida. A informação ela é extremamente necessária. A boa informação, como você falou, a informação correta, porque nós estamos num mundo de muita informação e, ao mesmo tempo, a gente tem muita informação errada, né, muita fake news, como é uma palavra da moda de hoje em dia, né? E a gente precisa buscar a informação correta, sem dúvida nenhuma, na Rede Feminina. Você vai achar a informação correta, a informação boa, a informação que vai lhe ajudar a conviver melhor, vai lhe ajudar a tratar de sua saúde, vai lhe ajudar a tomar os passos corretos, tanto em relação ao Covid, como em relação aos outros problemas de saúde que existem, né? E dizer que a gente está sempre à disposição, viu, Tiziana, por o que precisar, né? A gente está aqui, o nosso objetivo é esse também, no dia a dia do consultório, a gente atende uma pessoa por vez e a vontade é de ajudar mais gente, né? E a intenção é essa, e a gente sabe que num ambiente como esse a gente consegue ajudar um número maior de pessoas, porque isso vai ser divulgado, vai ficar gravado aí, eu acho importante. E me coloco à disposição para outras possibilidades, que a gente possa se encontrar mais vezes para conversar sobre saúde, sobre tratamento do câncer,
né, e sobre o que a gente pode fazer de melhor para a nossa população. Tá ok? Então, Tá certo. essa é meu agradecimento ao convite e principalmente a existência da Rede Feminina, tudo que vocês fazem pelo bem do nosso povo. Ô, doutor André, a gente é que agradece. Pode deixar que vamos nos chamar mais vezes, viu? Foi um prazer estar com você. Muito obrigada. A gente agradece em nome da rede. Quero dizer para quem está online mais uma vez que compartilhe essas informações, que passem o vídeo, vai ficar salvo lá no Instagram. Compartilhe o Instagram da rede, né? Tem muita informação bacana, muita informação correta, como o doutor André falou, por profissionais da área. A gente procura sempre buscar os profissionais da área para falar sobre o assunto. E desejar uma boa noite para vocês. Tchau, doutor André. Boa noite, boa noite. Tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. Eu que Obrigado pela presença de agradeço. todos. Obrigada. Tchau. Tchau.